Então tá bom, senhores, está sendo gravado aqui. Não entrem com a imagem de vocês, não. Acho melhor, né, para não dar problema depois. Mas quem quiser falar, levanta a mão. Não precisa nem levantar a mão, já abre o áudio e fala. Então a gente fica aqui com. Vocês veem a minha própria janelinha aqui com o vídeo? Não, né? Ou vocês ficam vendo na imagem de vocês, tem a minha cara aí, não é isso? Alô? Não posso cair de vez. Alô, voltei? Voltei? Tinha caído. Tá, isso pode acontecer, tá? Eu tô num lugar que é muito fechado, a minha Starlink, ela de vez em quando vai cair, mas quando estiver ativa é muito rápida. Então voltei, não voltei? Tá bom. Aí ia falar um pouco sobre, sei lá, sobre a lista 4 aqui com os senhores. Vou pegar uma caneta aqui, ó. Aí eu posso desenhar livremente. Eu esqueci minha lousa digital, tá bom? Então, assim, se vocês entenderam, o nosso trabalho até hoje sempre é uma chapa plana, né? Uma chapa vista de lado, né? Então, é como se ela tivesse uma temperatura aqui nesse ponto, uma temperatura aqui, e aqui é uma função que distribui a temperatura. E isso tem um equivalente, né? O igual aqui, né? A um resistor. Se for de condução, vai ser o comprimento dividido pelo K e pela área. Nos problemas que vocês não tiverem a área é essa área aqui vista de lado, né? Como se fosse assim, né? É difícil desenhar com o mouse, mas acho que vocês entendem isso. Essa aqui que é a área, tá bom? E aqui vai ser um fluxo de calor, né? Q ou o Qzão. Tem que ficar ligado na diferença entre um e o outro. Eles são quase iguais, a menos do que um multiplica pela área. Se você seguir aqui, tem a fórmula, quer ver? Aqui, ó. Q, quando a gente chama o Q maiúsculo, é o fluxo, eu acho. Não, é taxa. O Q maiúsculo é a taxa. Ó. Esse aqui é taxa. Tá na prova, tá isso. A formulação. Esse aqui é o Qzinho, é o fluxo. Eles são iguais, a menos da área. Mas para a fórmula aqui é parecida com a lei de Ohm. Quem parece com a corrente é o Qzão. Tá aqui, ó. Qzão TDR. Beleza? Onde o R fica sendo L sobre Ka. Ah, mas professor, esse aqui é um problema com um resistor só. Mas se tiver mais de um, né? Tá vendo aqui? Tava entrando um fluxo Qzão. É como se fosse a corrente da lei de Ohm. Entre o T e o T, é como se fosse o Q da lei de Ohm? A tensão, voltagem, não é isso? Se tiver mais de uma resistência, você pode somar com ela em série ou paralelo. Beleza? Esse problema aqui, exemplo 3.1, ele é um exemplo numérico. Essa parte aqui vocês não precisam saber não, que é como que integra. Ó. Eu pulei isso para facilitar para os senhores. Aqui ele está ensinando como que aquela equação... Tá vendo essa parte aqui, ó? D2T dx2? Quem lembra da equação completa? Vou tentar escrever aqui. Ela é 2dt dx2. Tem um termo de quê? De geração. Às vezes tem, às vezes não tem. Isso tem que ser igual ao quê? Se eu tirei o K daqui, o K vem para cá para baixo, né? Que eu falava, né? Aqui também, né? É o ρ Cp dt dt. Lembram disso da sala de aula? Alguém? Só para dar um feedback aí para ver se vocês ainda estão me ouvindo. Podem responder? Tranquilo? Sim, beleza. Mas aí, professor, aqui está igual a zero. Por quê? Porque nesses problemas de resistor, quando a gente fala que a variação não tem variação no tempo, significa dizer que essa variação aqui é quanto? Zero. Se ela for zero, ela zera esse termo todo aqui. E se no teu sistema não tiver geração interna, que não tem, ó, é uma placa que o calor entra, o calor sai, então só fica assim, ó, T2T dx2 igual a zero. T2T dx2 igual a zero. Isso tem solução. Isso tem solução. Aí ele está explicando aqui, ó, igual a zero. Então tem um T de x que é T1 no x igual a zero. Condição de primeira espécie. Tem um T de x que é T2 no x igual a L. Condição de primeira espécie. Aí ele vai resolvendo. Ó. Como se resolve isso? Isso não vai cair na prova não, mas já que estamos aqui, ó,
É uma T de X, que é uma constante, X mais uma constante. Beleza, substitui. Aí substituiu. Aí ele vai chegando no final. O que importa para vocês é isso, ó. Lei de Ohm aplicada para resistência. QTTR. Tudo bem? Vem cá. Ver meus alunos aqui rapidinho. E aqui é como resolver essa equação. Então, quando a variação temporal é zero, que é dt é zero, tem solução. Professor, mas você explicou no capítulo 3, alguém abriu o áudio aí, que não dá para resolver essa equação quando tem tempo, né? Aqui o tempo morreu, ficou o tempo. Só um segundinho aqui. Paula, eu tô dando aula, Olivia tá aqui do meu lado aqui. Tá bom? Tchau, tchau. Olivia, vem cá, rapidinho. Tô explicando aqui. Vem cá, aparece. Cabelão. Tô com a minha filha aqui, pessoal. Está no hotel aqui. Vai lá, cabeluda, vai lá. Desculpa, professor, desculpa. A gente decidiu descansar um pouquinho aqui hoje. Então foca nisso aqui, né? Lei de Ohm. Isso não é lei de Ohm, professor, mas é quase como se fosse. Essa aqui, eu acho que eu fiz na sala de aula. Não lembro. Quando você não tiver a temperatura prescrita aqui, ó, ou seja, isso vai ser uma incógnita. Quando isso costuma acontecer, você tem a temperatura de fluido. De um fluido tem infinito de um lado, tem infinito do outro. Quem lembra disso lá da sala de aula? Então, para fluidos, você tem a temperatura do fluido, a gente chama de T infinito, e tem um H. O outro lado também tem um fluido. Então, beleza. Então, tem um T infinito, tem um H. E isso formou um sistema de 3 resistores em série. Aqui, ó. O resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Aí entra uma corrente, aí você tem temperatura. Isso é feito para você usar a lei de Ohm uma vez, depois você pode usar a lei de Ohm aqui, entre esse ponto e esse, aí vai achar o T1. Depois pode usar entre esse ponto e esse, vai achar o T2. É o que se costuma perguntar nesse tipo de problema. Mas ainda é a placa, igual a gente trabalhou até aqui. Aí que é um problema. Considere uma placa espessura L, um fluido a temperatura T infinito, mas aí ele dá a temperatura depois, 130. Com um coeficiente de transferência de calor H1. H1 ele dá também, ó. H1 aqui, 250. Flui sobre uma superfície no X0. Quem é X0? Vocês sabem já disso. X0 é o primeiro lado da placa, ó. X, que é 0. Alguém me dá o retorno aí? Tá indo bem? Estão ouvindo direitinho? Tá chato? Não tá? Poderiam falar? Só para eu ter que falar, senão eu não vejo. Tem alguém ainda me escutando? Relembrando, pessoal, eu tô com uma Starlink aqui, meu hotel é fechado, aí ficou só uma brechinha. De vez em quando vai travar, mas quando não travar vai ser bem rápido, né? Que é rápido aqui o Starlink. Desculpa então, travou um pouquinho, né? Quando eu subir depois, quiser ver de novo a gravação, aí não vai ter falha, né? Que aí eu tô gravando a minha tela aqui. Tô com 8 minutos de gravação. Então alguém dá feedback, estão ouvindo ainda então? Tranquilo? Ótimo, vai cair de vez em quando, não tem jeito, o hotel é muito fechado aqui. Então essa aqui é o X, aqui é o X0, aqui é o XL. O que é um L? O L é o comprimento, né? É a espessura. Isso não parece com um exercício que a gente fez na sala de aula? Eu acho que a gente fez, que eu chamei de... não sei quem estava, era a Noruega que eu chamava, que as temperaturas eram muito frias, lembram disso? Isso. Dentro da sala era quentinho, era 25. Aí fora era... fora de sala a temperatura da Noruega, acho que era menos 15, menos 20, eu não lembro. Era negativo. Então, isso é um bom problema para a prova. Fiquem atentos, tá bom? Porque tem 3 resistores. Mas eu já fiz isso em sala de aula. Eu vou discutir agora um outro de 3 resistores também, mas que pode ser sério ou paralelo. Mas eu já falei que paralelo não vai cair, mas vamos ver o paralelo antes aqui, ó. Aí você vai seguindo. Tenta entender aqui, ó. Isso aqui é um resistor, 1 sobre AH1.
Aqui é o outro resistor, L sobre AK, que é o de condução. E aqui é o terceiro resistor, 1 sobre AH. Aqui é o T infinito de um lado, aqui é o T infinito do outro. E se você resolver essa equação, você encontra o fluxo, que é a corrente. Dá para entender isso aqui? Tá um negócio muito bizonho? Faz sentido o que eu falei aqui? Lei de Ohm, né? Tensão em cima, temperaturas. Embaixo a soma das resistências, porque é uma R total. Lá em resistores a gente chamava de REC. Resistência, né? Equivalente. Vocês estão aí ainda comigo? A internet está boa? Ok. Ótimo. Então, essa parte aqui fez sentido para vocês? O que estou aplicando aqui? Lei de Ohm. Tranquilo? Ah, professor, tem muito número aí. Aí você vai fazendo nos cantinhos. O livro também faz nos cantinhos aqui, ó. Eu tenho um R total, que é 1 sobre 1, 250, mais o L, que é diferente, 1, aí, se você fizer 1 por 1, ele encontrou aqui, ó, 8, 10 a menos 3. Beleza. Aí você tem o 8, 10 a menos 3 aqui. Em cima é a diferença de temperaturas. Eu posso até voltar lá rapidinho, ó, no enunciado, hein? Ele dizia que de um lado tinha uma temperatura 130 graus, tá quente, mas não tá tanto, hein? Pode ser um secador de cabelo não tão forte. Aí tá fluindo o fluxo aqui, ó. Do outro lado é a sala de aula, 30 graus. Pode ser um dia quente que não tem ar-condicionado. Entendeu? E aí, você quer saber o quê? Pô, quero saber a temperatura de um lado da chapa e do outro. Que aí todas as outras dá para saber também. Porque vai numa reta. Beleza. Ah, isso aqui é diferente, ó. Isso aqui é diferente, hein? Lista 4 que a gente está discutindo aqui, né? É bom que vai ficar gravado, quem quiser ver depois. Eu quero ficar só esse tempo mesmo, cara, meia hora. E depois, qualquer um de vocês que está aqui, pô, quiser perguntar, vou ajudar bem, tá? Já que vocês vieram, pô. Aqui é um caso diferente. Vamos estudar. Você não prescreveu a temperatura, ou seja, você não sabe quem é a temperatura aqui. É uma incógnita, né? Incógnita, não sabe. Mas você sabe quem é o fluxo, que é zero. Ah, professor, não sei quem é que é zero. Ah, sabe, em algum lugar ele dá, quer ver? Pronto, deu. Se ele deu, agora você sabe. Concorda comigo? É dado. Estão aí ainda comigo, não estão? Ah, Olívia, tem uma criança ali, ó. Vai brincar. Alguém tá aí? Caí, não caí? Ainda, né? Beleza. Ó, o fluxo é prescrito. Agora tenta lembrar lá do capítulo 3. 3 condições de contorno. Professor, você ensinou primeiro as condições de contorno é isso, para agora ficar fácil você bater e tentar identificar qual é o caso, né? Então, a primeira espécie, temperatura prescrita na face. Não é o caso. Tanto é que ela é incógnita. Segunda espécie, fluxo prescrito. É esse caso aqui. Ó, existe um Q0 que é 10 a quinta watt por metro quadrado. E isso é o Q0 mesmo, tá? Para virar o Qzão é o Qzinho vezes o A. Se ele não falar quem é A, pode usar 1, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Exemplo, uma chapa de ferro tem espessura L, condutividade térmica K, está sujeita a um fluxo de calor constante Q0 na superfície X0, na outra superfície XL, dissipa-se calor por convecção por um fluido, numa temperatura T infinito, com coeficiente H. A figura 3.3 tem essa geometria e nomenclatura, deduz as expressões para determinar. Opa, o que ele quer determinar? É o mais normal desse tipo de problema. Olívia, vai voltar para onde? Para tua mãe? Tá bom, beijo. Ele quer saber a temperatura e temperatura. Normalmente é isso. A temperatura 1 no X0, a temperatura 2 no XL. Calcule a temperatura. Pronto, só isso. Pô, ele não deu A. Essa é a técnica que eu dou para os senhores. Cara, se ele não deu A, pode usar 1. Não vai atrapalhar. Tá bom? Então aqui o Qzão é igual a Qzinho A. Porque o A vai entrar aqui no Qzão, ó. Rapidinho aqui, ó. Vê se vocês entendem. 10 a quinta watt por metro quadrado. 10. Não, errei. 10 a quinta é 10 a quinta direto, pô. 10 a quinta, mas tem watt e tem metro quadrado, não é isso? Vezes 1. Se for esse 1 aqui, qual é a unidade do A? Muito bem. Metro quadrado. Corta metro quadrado no metro quadrado. Encontrou o watt. O watt é exatamente quem estava na aula que eu falei.
macaxeira, mandioca, aipim. É a mesma coisa. Isso aqui é o ampere. Por quê? Porque o ampere é uma energia no segundo, joule por segundo. E o que é o watt? Não, perdão, eu fiz besteira. Calma. O watt é que é joule por segundo. O ampere é coulomb por segundo. É a taxa que as cargas passam num fio. Opa. Deixa eu tirar. Isso aqui é propaganda de meu YouTube. Meu Deus. Por que, senhor? Saiu, né? Saiu, né? Voltei, né? Lembra disso? Então, é o Qzão que é o equivalente da corrente em ampere, tá bom? Tá, vou tentar resolver com os senhores aqui. Aí tem a solução, tá? Ó, como não há geração de energia no meio... Opa, o que é não há geração de energia? Cara, dentro aqui não tem um foguinho saindo, não, entendeu? Não tem um outro resistor de verdade, não tem. Se não tem, tem como apagar, deve ter. Eu não sei, cara. Excluí. Consegui, apaguei tudo. Eu tenho a canetinha, cara, mas eu esqueci. Tá? Tô em viagem, né? Então eu quero saber essa temperatura, Eu sei quem é esse fluxo prescrito, tá aqui, ó. 10 a quinta, né? E tá, vamos lá, beleza. Diferente do problema do fluido que está passando, quando você tem o fluxo, não tem um outro resistor aqui, mas você tem a corrente. Então, quando você fizer a lei de Ohm, ó, que o T1 menos o T2 sobre uma resistência equivalente, você vai ter coisas aqui, vai sempre estar faltando aqui, mas você vai ter esse, ó, porque ele é a corrente, e a corrente é injetada. Vamos lá. Com a nomenclatura da figura, você tem AQ0. Quem é o AQ0? É o I. É a corrente entrando como equivalente de lei de Ohm. Em cima, ó, T1 e T2. Como eu expliquei, ó, pega o primeiro menos o segundo. Tô na dúvida, professor? Tá na prova, a fórmula. Fica tranquilo. Então aqui a corrente entrando, AK, aqui, beleza. T1 menos T2, T1 menos T2. Ah, se você usou esse T1 e esse T2, tem que usar esse R aqui, que é o R de condução. LAK. Ah, não. Quero usar a corrente... Quero fazer a lei de Ohm entre o T2 e o T infinito. Pode, mas tem que usar esse resistor aqui. E esse resistor aqui não é de condução. Esse resistor aqui é de quê? De convecção. As duas fórmulas vão dar na prova. O de convecção é 1 sobre AH. O de condução é L sobre AK. É muito fácil de entender, porque o K é condutividade térmica, é de condução. E o H é para convecção. É muito parecido. Aí você pode usar a lei de Ohm aqui. Ah, tá. Então isso é igual? É, porque é igual a corrente. A corrente não se perdeu. Professor, gostei desse trecho, posso usar ele? Posso. Gostei do outro trecho, pode usar ele? Pode. Pô, quero usar o trecho total. Pode, pô. REC. A REC é essa resistência, mas essa aqui, ó. LAK 1H. E aí você tem que usar as temperaturas dos extremos, que tem todos esses resistores, não é isso? Aí você tem que usar o T1 e o T infinito aqui. Vê se não faz sentido? Pô, faz sentido pra caramba. Professor, V-trans é difícil e tal. Pô, sei não, em MacFlu é mais difícil. Estão ainda comigo aí? Podem dar o feedback? Que isso, fica à vontade. Você, no seu áudio, falou T1 e T2. Para esse problema, T1 e T2 está aqui. Então, a deles é só essa aqui, que é a R de condução. Você escolhe quem são esses resistores que você quer pegar e botar na fórmula da lei de Ohm. Você tem que escolher pela sua conveniência. Mas qualquer par aqui que você escolher, você vai igualar a aqui. Esse lado você já tem. Porque se essa é uma condição de contorno de segunda espécie, o que é conhecido é o fluxo. Então, a área é 1. Ó, a área vai ser 1. A última expressão obtida. Então, essa é do equivalente. Essa é a só do de convecção. Essa é a só do de condução. E tudo isso é igual à corrente, porque a corrente não se perde, né? O calor que entra por esse lado da chapa passa pela chapa e depois é cedido para o gás que está do outro lado fluindo.
Consegui te responder, Carlos, mais ou menos? Clareada. Mas vamos tentar resolver esse problema que a gente ainda não terminou, tá bom? A última expressão foi obtida somando-se os numeradores e denominadores da segunda e terceira expressão. Porque a última é do equivalente. Vou excluir de novo que já tá feio já, pessoal. Tá muito bagunçado. Vê-se facilmente nessas equações que a área A cancela-se. Olha que interessante. Eu acho que eu já tinha falado isso na sala de aula. Para não te atrapalhar, usa A1. Usa A1, mas usa A1 em todo lugar. Ele vai se cancelar, ó. Você não sabe quem é o A, mas você pode dividir por A. Aí ele corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui e aqui. Mas eu dei uma dica para você, está na dúvida? A é 1. Tá bom? Esse aqui nem precisava. Ele vai acabar se cortando. Mas na dúvida, isso, usa A1. A menos que tenha uma área, né? Aí você usa a área. Vê-se facilmente nessas equações que o A vai cancelar com e as temperaturas T1 e T2 da superfície são duas incógnitas. Igualando-se a primeira e a última expressão, acha-se T1. Quem é a primeira? A primeira é essa aqui, ó. E a última é essa aqui. Eu poderia melhorar ela para você, mas deve ser Q1, T1, A1. Então, pode fazer com números. Você vai num cantinho aqui e calcula o que o L sobre K, porque você sabe todos os números agora. Tem o L. Por favor, pessoal, não pode entrar em centímetro, tá? Isso aqui seria 2 vezes 10 ao menos 2, ou 2 sobre 100. Aí isso já é metro. Não bota 2 centímetros, não vai dar merda. Porque tudo tem metro. Você não pode entrar com centímetro. PHD. Quem é um PHD? PHD é um problema da engenharia. Chama-se princípio da homogeneidade dimensional. As unidades são importantes. Tem que ser tudo na mesma unidade, senão vai encontrar a soma de banana com maçã, não dá. PHD. Cara, ele resolveu, achou o T1. Vocês resolvam depois também. T1 é 350, T2 é 250. Então tá aqui, ó. T1. Com esse fluxo de calor a 10 a quinta watt por metro quadrado, deixou nesse lado aqui da chapa uma temperatura de 350. Isso aqui já é a solução, tá? 350 graus Celsius. Ela vai caindo, claro, que a chapa vai, né? O calor vai avançando, vai diminuindo, até que no final, nesse pontinho aqui, é 250. Ai, meu Deus, eu esqueci. 250. Tá, graus Celsius, beleza. E no infinito vai caindo lá longe, ó, lá no infinito é isso, é lá longe. É a temperatura do fluido. E qual é a temperatura do fluido? Era dada. 50. Aqui você entende, com um problema como esse, a relação, a troca entre fluido, chapa e um calor injetado. Mas o que está injetando esse calor aqui? Eu não sei, não interessa pra gente uma prova, não interessa. Pode ser uma resistência, alguém assoprando, alguém apertando a mão, não interessa pra gente, mas alguém conseguiu medir essa entrada. E como não tem perda, ela atravessa tudo e vai até o outro fluido. Perto da chapa a temperatura é maior do que do infinito, né? Claro, mas também é menor do que do outro lado. Tudo tem que fazer sentido aqui, galera, tá bom? Estamos com 23 minutos, então já fizemos alguns problemas, hein? Aqui é importante, olha, aqui é o primeiro caso do paralelo, mas não vai cair na prova. Professor, então não é para falar, é importante saber. Vê se não faz sentido. Você injeta uma corrente Q e nesse ponto aqui você tem uma temperatura TA, mas ela é TA para os dois. Nesse aqui, ó, tem uma área 1, é menos área. Nesse aqui tem uma área 2, mais área. E aqui é importante chamar de A1 e A2, porque um é a área de um resistor, outro é a área do outro. Para simplificar na prova, não deve ter isso. Mas vamos lá, aí aqui você tem o equivalente desse condutor, LAK1 dele. Aqui você tem o equivalente do outro resistor, L. O L é para os dois igual, tá vendo aqui em cima, pessoal? É o comprimento dessa chapinha. Mas a área de cada um é diferente. Pô, professor, formou um paralelo. Formou um paralelo? É uma soma chata. 1
sobre REC. Eu sei de cabeça, vocês devem lembrar também. É igual a 1 sobre o primeiro resistor. Não vou repetir tudo isso aqui, vou chamar só de R1. Mais 1 sobre o R2. Aí você faz MMC, bababá, multiplica para cima, babá, aí depois você vai encontrar um REC. Eu tenho até um mnemônica para quando é só 2. É bem fácil. Quando é só 2, é o produto sobre a soma. Tenho certeza. Alguém lembra disso lá da resistência? É produto sobre soma. Pode fazer. Aqui é da R2, quando multiplica para cima da R2, aqui da R1, vai para cima, lá. Como está ao contrário, tem que inverter. Quando é 2, a resistência equivalente é produto sobre soma. Ah, mas não vai cair na prova. Não vai. Paralelo não, mas série vai. Ué, mas por que você está falando isso que série vai? Série aqui. Isso é série. Aqui, ó. Tudo série. Uma série com 3 agora, ó. 3, ó. O de convecção, o de condução e o outro de convecção. Isso é série, poxa. Tá bom? Então, paralelo já passei. Fica tranquilo. Você... E aí, volta a ser o que era, ó. Um TA aqui, um TB. O que entra, o que sai, não tem perda. Pô, aqui bem complexo. Veja aqui, pessoal. Olha só. Você tem um material aqui, pode ser uma madeira. Aqui outra madeira. Aqui 3 tipos de aço, sei lá. A, B e C. Então, o que é isso? É o equivalente desses 3 aqui. Você batalha aqui. Aqui vai ser difícil. Mas aí volta a ser série. A série desse com o equivalente. Não vai cair na prova. Mas eu já falei isso na sala de aula. Não estou falando nada novo aqui. 26 minutos. E ele resolveu aqui, pessoal. Olha só. Resolveu. Então, resolveu qual? Considere a associação de 2 materiais combinados em paralelo. Ah, resolveu. Ó. Com as extremidades mantidas a temperatura. Ó, A1, A2. Igual da figura 3.9. Vamos ver qual é a 3.9 aqui. 3.10 é essa não. Pronto, ele resolveu essa. Está resolvido. Essa está resolvida aqui embaixo. Então pode pular ou ver se faz sentido. Você entende. Tem que ter sentido, olha aqui. Eu nem resolvi, mas eu vejo sentido aqui. O fluxo, a taxa de calor entrando, uma temperatura menos a outra e uma resistência igualzinho lei de Ohm. Tá. Exercícios propostos. Vamos lá. Eu tenho certeza que eu fiz esse aqui na última aula. Quem lembra aí? Esse que eu chamei da Noruega, não foi? Estão comigo ainda? Então. Obrigado. Quem falou agora aí? Sim. Rebeca. Obrigado, Rebeca. Rebeca estava nessa aula? Última, não. Tudo bem. Esse aqui, Rebeca, eu fiz. Acho que o pessoal botou na sala de aula. Eu tive uma pequena dúvida na aula, não sei se vocês vão lembrar, que eu estava chamando o T2 primeiro e depois o T1. Isso me fez ficar com resultados ao contrário. Eu falei, não. Alguém falou sim aí. Lembram disso? Se você fez ao contrário, você errou o sentido. Você estava calculando de um jeito e você, na verdade, estava trazendo do outro. Quando você erra o sentido, você ainda acerta os números, mas você errou o sentido. Então, se você escolher o sentido do caminho que você está perseguindo, pega o primeiro T que vier no sentido, depois o outro. Fiz em sala de aula. Pode cair na prova? Pode. Tá? Para terminar aqui e dar uma chance de dúvidas, eu não vou resolver porque eu não tenho condição aqui, mas eu vou ajudar nesse aqui do compósito. O que seria 347? O que seria uma parede composta? Ela tem 3 materiais diferentes. Olha aqui a figura. Ó. Esse material primeiro aqui tem um K1 que é 20. Esse segundo tem um K2 que é 50. Esse tem um K3 que é 100. Se você lembra lá da primeira aula, o que o K é? É a capacidade que o material tem de passar calor por ele rápido. No nosso dia a dia, metais fazem isso. O cabo da panela não é de metal. Ah, professor, na minha casa porque eu boto no forno. Pô, claro, a panela que é para ir para o forno tem cabo de metal, de propósito, mas você tem que pegar ela com pano. A panela que fica só para cozinhar, normalmente é plástico ou madeira. Por quê? Poxa, a fonte de calor está ali, você não quer que chegue tão rápido na sua mão, senão você não consegue segurar a panela e mexer. Então aqui está aumentando o K. Então aqui deve ser mais metálico do que o primeiro aqui. E cada um tem um L diferente. Isso aqui não é o L, pessoal, olha só. Isso é o L, ó. L de 5 centímetros, vamos chamar de L1. Esse aqui é um L2.
Isso aqui é um L3, né? E o L é para quê? O L é para encontrar as fórmulas de condução. Cada resistor de condução, me corrija se eu estiver errado, que eu não estou olhando, tá? E sempre é bom confirmar. É um L sobre um A e o K. É isso. Então, o do L1 vai usar o L1 e o K1. E o A1. Se ele não falou nada de A, usa A1 que não atrapalha. Deixa eu ver se ele não falou nada. Em perfeito contato térmico. Perfeito contato térmico significa que não tem perdas aqui, ó. Quem lembra de uma aula que eu falei que eventualmente, lá atrás, eu só comentei, se não tiver um contato perfeito, lembraram, aí ó, Pedro falou, se não tem um contato perfeito, a coisa não vai ser suave aqui não, ela vai mudar de temperatura, aí vai ter um salto e depois continua, né, o infinito. Lembra, esses gráficos aqui fazem sentido, tá? Aí aqui é um contato que não é perfeito. Vou apagar isso aqui. Então aqui tem o L1, L2, L3 e tal, mas está perfeito o contato. Aí ele falou o seguinte, ó, as superfícies externas, à esquerda e à direita, são mantidas a temperatura constante. Ih, rapaz, peraí. Então aqui é um problema que é de condição de contorno 1. A temperatura já está dada. Ah, professor, então não tem nada para fazer. Não, deve ter. Ele só não vai te perguntar as temperaturas dos contornos. Olha aqui, ó, temperatura nesse contorno 400, temperatura nesse contorno 50. Eu nem terminei de ler o problema, mas olha como eu posso ser chato nesse problema. Pô, eu quero a temperatura entre o compósito 1 e o compósito 2. Dá? Dá. Porque depois que você fizer os resistores, você pode escolher a falta dele. Tá, pode perguntar isso. Pode perguntar a temperatura na junção dos outros dois compósitos. Pode. Aqui. Isso é uma segunda pergunta. Eu nem terminei de ler o problema. Tem uma terceira pergunta que ele pode fazer. Qual é a corrente? Mas claro que ele pode perguntar isso. Porque na lei de Ohm é isso que você tem, a relação entre corrente, tensão e resistência. O que faltar, dá para achar. Então já falou as temperaturas, ó, 40 e 50, perdão, 450, não é 450 não, né? T1 400, T2 50. A espessura L1 e condutividade térmica K de I1, 2, 3 são também conhecidas. Determine a taxa de transferência de calor por metro quadrado. Opa! Olha a perguntinha dele. Vou tentar lembrar de cabeça, hein? O Q é um Qzinho vezes o A. Então, o Qzinho, ele é uma coisa de watt por metro quadrado. Por quê? Porque quando ele multiplica por um ar, que é metro quadrado, corta e dá o watt do Qzão. Então, se ele quer uma coisa que é por metro quadrado, ele deve estar querendo esse Qzinho aqui, ó, que é o watt por metro quadrado. Mas se a área é 1, o Qzão e Qzinho é igual. Só que um tem a unidade watt por metro quadrado, Qzinho, o outro é só watt. Esse aqui é só watt. Pessoal, desculpa, eu estou sem caneta, hein? Isso aqui é tudo no mouse. Estão comigo ainda? 33 minutos? Obrigado, Pedro. Quer perguntar? Posso seguir esse exercício aqui? Posso seguir? Tá. Então vejam que ele tem resposta. Tentem treinar para achar a resposta. Eu estou sem calculadora aqui, para mim vai ser difícil. Então eu vou só arquitetar o problema com os senhores. Vou excluir de novo. Ele quer a taxa por metro quadrado. Ele quer o Qzinho. Mas poxa, se a área é 1, é a mesma coisa que o Qzão. Então, ó, eu tenho que tirar o R daqui, vamos chamar de R1, pela fórmula de resistência. Você tem que tirar o R daqui, pela fórmula de resistência, o segundo R. Tem que tirar o R daqui, que é pela fórmula de resistência. E quem é a fórmula de resistência? De novo. Depende. Essa resistência aqui é de condução ou convecção? Respondam. Condução. Perde nada. Sempre que tiver convecção, você tem essa aqui, ó, essa característica aqui, a convecção. Não tem problema, cara. É hora de errar agora. Na hora da prova, não vou ajudar ninguém não, tá? Pegou? Ah, mas perde para fora. Cara, ninguém tá falando nada. Depois, as pessoas, aquele problema só fala para dentro.
Quando você tiver o fluxo, aqui tem convecção, porque todo fluxo, essa dúvida é normal, pessoal. Você tem que ter um T infinito, vírgula, tem que ter também um H. Se não tiver isso, não é convecção. Vamos lá pro problema então. Quem que perguntou, entendeu agora? Tranquilo? Foi Pedro? Não. Foi Cadu? Pedro. Pô, mas cadê o desenho aqui da convecção? Não tem, né? Né, Pedro? Então, esquece. Para dentro. Então, vamos lá. Todos os para dentro são iguais. É fácil, ó. Então, um resistor que é... Ai, meu Deus. L sobre AK. Todo mundo confirma? Eu tô sem ver formulário, pessoal. Vocês vão ter fórmula na prova. E essa altura já é para saber, hein? E eu posso errar. Quem não pode errar é vocês. É isso ou não é? É. Alguém quer confirmar? Só. Meio certo. O da condução, mas boa dúvida para hoje, tá bom? Eu aceito. É assim. E o da convecção é um pouquinho diferente. Não tem L, porque ele não tem espessura para atravessar. Ele é todo domínio fluido. Então é 1, não é a L. Aí tem a área, porque é a área da placa, e é o H, porque o H é o índice da convecção. Ajudei? Então, esse aqui não. Mas o da condução sim. L sobre... Ai, meu Deus. AK. Tá. Aí você faz, olha só. O L é a K desse cara, só que o L é esse. E o K dele é esse. E o A vai botar 1. Aí você faz o R desse aqui, porque o K dele tá aqui, ó. E o L tá aqui. Por favor, centímetros não. Você tem que entrar com metro. Aí você faz desse aqui também. Poxa, fazendo isso 3 vezes, vai dar um número. Pode não dar um número muito bom, senhores. E não deve dar. Deve ser um 0,00, mas tudo bem. Fizer isso 3 vezes, você tem esses 3 números aqui. Todo mundo concorda comigo? Caí. Carlos respondeu. Agora você vai fazer a equivalência de resistores. Você vai fazer assim, ó. Tem uma temperatura aqui, tem uma temperatura aqui. Essa aqui é T1, que é o 400. Essa você não sabe, hein? Posso chamar de TA. Não sei. Essa aqui você sabe? Não sei. TB. Essa última aqui você sabe? Pô, essa você sabe. 50 aqui. T2, que é 50. Aí aqui é como se tivesse um resistor. Faz sentido? Aqui é como se tivesse outro resistor. Aqui é outro resistor. Ah, legal. Cara, se você só sabe as temperaturas de um lado e do outro da placa, qual a resistência que vai ser útil para você aplicar a lei de Ohm da resistência aqui? A primeira, a segunda, a terceira ou as 4? Ou as 3? Me respondam. Pode errar, pessoal, pode errar. As 3, pô, porque elas estão... Isso aí, as 3. Se precisa das 3 e elas estão em série ou paralelo, respondam. Série é só somar. Então você vai levar esse circuito para uma coisa mais básica, que é um T1, uma REC e o T2. Até aqui, todo mundo entendeu? Eu não fiz conta, mas tá claro que até aqui? Agora, nós estamos juntos aqui, mas eu não vou resolver, porque eu tenho que acabar essa aula, senão minha mulher me mata. Páscoa também é pra mim e é pra família de vocês também. Daqui, galera, qual é o próximo salto? Vou excluir... não posso... Não vou excluir tudo não, tá? Mas vou trocar, sei lá, a cor da caneta. Azul. Não, já troquei ali. Deixa eu tô com a caneta azul agora. A próxima fórmula aqui, galera, é o seguinte, ó. Pô, o fluxo é T1 menos T2 sobre uma resistência equivalente. Porque isso é a lei de Ohm. É a lei de Ohm. Eu, quando aprendi lei de Ohm, eu aprendi quem vê ri. Alguém aprendeu isso? Era uma brincadeira no colégio. Quem vê ri. Tá, besteira. É um jeito de aplicar a lei de Ohm. Mas também você pode deixar o I em evidência. A corrente elétrica era tensão sobre resistência. Qual das duas é a lei de Ohm? Pô, pelo amor de Deus. Elas são equivalentes. Isso aqui não posso excluir mais, né? Então aqui está a lei de Ohm. Corrente de calor. Temperatura de um lado, temperatura do outro.
e a resistência equivalente. O que ele pediu? A taxa. Então é um watt por metro quadrado. Olha aqui, ó. Watt. Já está com a resposta, pessoal. Watt por metro quadrado. Pô, mas por que tem esse K aqui? Cara, porque é grande. Porque é grande. Na verdade, isso aqui deve ser 58,300 watt por metro quadrado. Aí ele pegou e fez 1, 2, 3, 58,3. E isso aqui tudo ele trocou para cá. Mas se vocês fizerem, vai dar 58.300. Eu não vou fazer. É 58.300. Então, esse é o quê? Esse é o T1 e T2. E o problema até que é fácil. Eu podia ir além. Ou o problema poderia ter ido. Pô, eu quero a temperatura TAzinho que está na interface entre o resistor 1 e o resistor 2. Ué, beleza. Então ele quer esse? Então eu uso só esse resistor aqui, ó. Faria a lei de Ohm de novo, ó. O Q é o mesmo, porque o Q flui por todas as placas. O R agora não é o de todos. Você pegaria só quem aqui? O R1. Que vem do L1, o A e o K. E embaixo aqui... Ai, meu, fiz besteira, galera. Já tá no final, tá na hora de terminar a aula mesmo, hein? Q é igual a TAzinho menos esse primeiro T1 aqui sobre o R. Que R? Sol do R1. Com isso aqui, você resolve quem agora? Deixa eu ver quem eu resolvo. O Q eu acabei de achar. Primeiro tem que achar o Q, ó. Então tem. O R1 eu tenho. Claro que eu tenho, senão eu não achava REC. Tem. O T1 tá aqui desse lado. Tem. Quem que falta agora? O TA. O problema nem pediu, mas poderia pedir. 41 minutos, pessoal. É o que eu prometi. De grátis para vocês. Só vieram 5 guerreiros aqui. Certeza que vão se dar bem na prova. Os outros, eu sei como é que é a malandragem. Ah, deixa lá se fuder. Eu falei palavrão primeiro. Eu pensei que não ia falar nenhum. Deixa lá que eles se fuder na Páscoa aí, que depois eu assisto. Sabe quando é que vem o depois deles? Nunca. Ninguém vai assistir isso aqui depois. Vou dar uns últimos 2 minutos aí. Quem quiser falar, quem quiser brigar, reclamar, me xingar. O que acharam? Deu para revisar bem? Alguma dúvida assim que eu possa ajudar? Agradecendo. Foi bom? Isso é o final. Do final você tem que ir voltando. Lembra que o capítulo 3 é aquela questão do CC1, CC2, CC3. Dá uma olhada nisso. Eu não foquei muito nisso hoje. E se você voltar, o capítulo 1 e o 2 que eu chamei, eles são os problemas simples. Só que agora que você sabe a resistência, o equivalente de resistor, você pode voltar lá atrás e resolver o capítulo 1 e capítulo 2 por resistência equivalente. Se for de convecção, que é fluido passante, você usa o R de convecção. Se for de condução, você usa o R de condução. Ah, não quero usar nenhum nem o outro. Aí lembra lá qual é a fórmula que eu coloquei. O livro coloca, se eu não me engano, é a lei de Fourier. Q igual a K A dt dx. É isso. E a do fluxo para calor é... Ai, meu Deus. Q igual ao H T1 menos T infinito. Nessa aqui tem que ter o infinito. Por quê? Quem lembra do infinito? O infinito é para marcar. É uma temperatura muito longe da placa. Mas é do fluido. O fluido que está lá. Então aqui é convecção, quando tem fluido. Quando entra infinito, tem o fluido. Tá bom? Aí o capítulo 1 e capítulo 2 é só usar essas fórmulas aqui. Esse aqui é pro 1, esse aqui é pro 2. Mas se você entendeu bem resistores, vale para lá também. Tá? Eu sei que a matéria é um pouco pesada, o pessoal tá reclamando muito, mas assim, meu lado, eu dei tudo em 1 mês, mas a gente teve meio mês cortado da gente. Pô, pesado, né? Então eu tive que acelerar. Aí dei esse bônus aqui, eu gravei tudo, tá gravando aqui ainda. Vou subir pro meu canal do YouTube mais tarde, cara. Eu espero que ninguém me cobre não, quando tiver um tempinho aqui. Mas eu tenho Starlink, então é rapidinho. E é isso. Pessoal, desejo a todos aí uma boa Páscoa para a família de vocês. Relembrando os essenciais. Obrigado. A essência da Páscoa é o renascimento de Jesus, né? A pessoa que venceu, a única pessoa que venceu a morte, né? Isso é muito pesado. Vencer a morte deve ser só Deus, né? Vai vencer a morte. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Façam uma boa prova e tô com a consciência tranquila aqui. E sei que é mais pesado a N1. A N1 mas se você for bem aqui na N1, na N2
vai tirar de letra, tá? Vai ser bem mais light. A N1 é mais pesada assim. Quem não vai ficar pesado é final. Final é N1 com N2, tá bom? Feliz Páscoa, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.